Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Namastê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hare Krishna, dependendo aí do horário em que você está começando a assistir esse vídeo. Então aqui nós estamos respondendo algumas perguntas que foram enviadas, né? E aproveitando também para falar da filosofia, né? Claro que todas as perguntas estão relacionadas. Agora tem uma pergunta aqui que é extremamente importante. Eu acho que essa pergunta foi feita pela Bakhtin Paloma, lá de Salvador. Mas também é uma questão que a Renata de Campo Grande já levantou algumas vezes para mim no passado. Eu nunca tive oportunidade, né, de responder, e aqui eu estou respondendo agora, tá? Olha só, tenho uma questão, se puder me ajudar. Tenho resistência em adorar as deidades. Apesar de ter um altar que ofereço frutas e flores para Krishna, e assim tenho uma relação com ele. Minha dificuldade está em compreender Krishna na sua forma pessoal e, ao mesmo tempo, ele estando tudo e em todos, se somos um reflexo. Olha só, é inteligente e interessante a pergunta. E é uma pergunta de utilidade pública para aqueles que estão buscando, né, se tornarem Vaishnavas, pode-se dizer assim. Então vou repetir a pergunta. Tenho uma questão, se puder me ajudar, né? Tenho resistência em adorar as deidades, apesar de ter um altar que ofereço frutas e flores para Krishna, e assim tenho uma relação com ele. Minha dificuldade está em compreender Krishna na sua forma pessoal e, ao mesmo tempo, ele estando tudo e em todos. Bom, o que acontece? Aí, veja bem, nós podemos entender o seguinte. Imagina eu vou começar na parte de trás, da parte final da pergunta, que eu acho que está mais fácil, tem uma questão que está mais fácil. Por exemplo, entender que Krishna está em todos os pontos. Isso não é difícil. É só você imaginar, né, que é um exemplo muito comum dado. O Sol, ele é onipenetrante, vamos colocar assim, né? Ele se espalha em todo o sistema solar, né? E ele tem aí os seus fótons. Cada fóton é uma partícula luminosa do Sol. Então o Sol se expande, né, em infinitas milhares de pequenas centelhas, né? E assim, ele ao mesmo tempo ele é um ponto local, ele é localizado. Então ele tem a sua posição original e ao mesmo tempo ele expande, não é? Infinitas formas. E cada forma dessa daí acompanha uma entidade viva, né? É o chamado Paramatma, que vai acompanha a entidade viva. É como se fosse um pedagogo, né? Agora, o que acontece em relação à deidade, especificamente falando? As deidades, uma deidade, dentro no termo chástrico, o termo védico, chama-se de Murti ou Thakur. Thakur significa a deidade ou Murti. Então você pode chamar de Thakur ou Thakurji, né? Os indianos, quando eles vão no templo, por exemplo, eles fazem assim, Thakurji, Thakurji, né? Ou Balaji, Gopalaji, Thakurji. Thakur significa deidade ou Murti. Nós chamamos de deidade, né? Murtis. Bom,
As divindades ou as deidades podem ser feitas, são utilizados para confeccionar a deidade, os elementos materiais. Pode ser feito de papel, pode ser feito de metal, pode ser ouro ou outro metal, pode ser feito de barro e pode ser feito com tinta, pode ser desenhado. Então você pode desenhar um Krishna, ou se você for um hindu, uma divindade hindu, né, que faz parte da mitologia hindu, ou você pode desenhar, né, uma forma de Vishnu. Você pode desenhar e adorá-lo. Se for, você pode pegar papel, né? Tem técnicas que você pega papel, molha papel e faz esculturas de papel. Podem ser feitas também esculturas de madeira. Por exemplo, Jagannatha é uma deidade esculpida em madeira. Raramente você vai ver Jagannatha feito de outro material. Por exemplo, né, você tem pequenos brochezinhos, né? Assim, você pode ter também Jagannatha esculpida em ouro, né? Mas é muito raro. Normalmente, Jagannatha, uma forma de Krishna, é esculpida na forma de madeira. Tem deidades, divindades que também são esculpidas no mármore ou na pedra, né? Tem deidades como Shalagram Shilas, que são pedras propriamente ditas, né? E também tem deidades que são constituídas ou são produzidas mentalmente, tá? Então, deidades que são adoradas mentalmente. Muito bem. Então, isso são a parte mais técnicas de como é que são produzidas as deidades, ok? Agora, o que faz uma deidade se tornar real ou se tornar consciente, vamos colocar assim, tá? Veja bem, imagina, vou dar um exemplo técnico e vou dar um exemplo espiritual, vamos por assim. Imagina que o nosso sistema operacional, né, como nós somos almas condicionadas, lembrando, né, a gente também não pode forçar a lei da gravidade, a gente tem que lidar com os recursos que nós temos, né? Por exemplo, você quer chegar até, a partir do Rio Grande do Sul, até Salvador, né? Então você tem aí, digamos que você tem aí uma bicicleta, tá? Dá para chegar, muitas pessoas fazem isso, mas você não pode contar que você vai conseguir fazer essa operação com um único par de pneus. Você vai ter que trocar os pneus nesse caminho, certamente, né? Já um carro, por exemplo, poderia fazer esse trajeto com um único par de pneus, né? Não precisaria trocar os pneus, tecnicamente não. Pode ser que fure, alguma coisa assim, mas isso não conta. Vamos contar que as coisas sejam normais. Então, conhecer os limites e ver como é que a logística de como é que a operação vai ser feita, isso é racional, tá? Então, na hora de entender Deus, ou na hora em que nós vamos nos relacionarmos com Deus, o que acontece? Será racional, não é? Se nós levarmos em consideração justamente as coisas que nós temos à disposição. Por exemplo, nós temos nossos olhos, nós temos o nosso cérebro, né? Nós temos o nosso corpo. Então, os nossos olhos, eles possuem uma limitação, que é uma limitação tridimensional. Então, eles conseguem captar fótons, e esses fótons, eles refletem objetos tridimensionais. Então, o nosso cérebro, ele consegue fazer operações tridimensionais, ele consegue ver coisas tridimensionais, porque nós não vemos com os olhos. É o cérebro que enxerga, tá? Tá bom? Então, se os olhos captam apenas os fótons, que é a luz. Os olhos captam a luz,
O cérebro, então, é que vai fazer a operação e vai mostrar a imagem. Então, nós dependemos do cérebro para ver as coisas. Portanto, quando nós vemos a deidade, ou quando nós tocamos a deidade, tudo isso está sendo feito, todas essas operações estão sendo feitas através de campos magnéticos, que são interpretados pelo nosso cérebro como impulsos elétricos e que dá a forma e a visão. Então nós temos uma limitação, que é que nós vemos coisas tridimensionais. O corpo da Suprema Personalidade de Deus é transcendental. Portanto, é um programa que transcende o limite operacional do nosso sistema natural, que é o cérebro, de percepção de relação. Assim, nós vamos ter que lidar com essa limitação. Na hora em que nós queremos nos aproximar de Deus, na hora em que nós queremos uma técnica para nos relacionarmos com o Senhor Supremo, nós teremos que levar em consideração que existe essa funcionalidade mecânica que também é uma limitação. Mas, o que dá para fazer com isso? Dá para chegar até o Senhor Supremo? Dá para chegar, mesmo com essa limitação, dá para poder ter algum contato? Sim. Só é preciso adaptar. Mas é possível. É como, por exemplo, como eu dei o exemplo de uma bicicleta. Dá para chegar de bicicleta do Rio Grande do Sul até o Amazonas? Sim, dá. Só é preciso adaptar. É preciso compreender que vai haver a logística vai ser diferente da logística de fazer essa viagem de avião ou de fazer essa viagem de automóvel, por exemplo. Vai ser diferente, mas é possível. Então vamos ver qual é a logística possível aí, tá? Uma das partes importantes do processo, que é a logística, é entender como as coisas funcionam, que é o que está sendo apresentado aqui. Então, entender como o cérebro funciona é uma parte importante, é um componente importante da peça. Então, a gente está juntando as peças como num quebra-cabeça. Então, compreender como é que funciona o nosso cérebro, como ele pensa, como ele funciona, como ele atua, é importante para compreender o porquê que está dando essa dificuldade, essa resistência, vamos colocar assim, né? A gente está identificando aí qual é a raiz, o fundamento da resistência. Bom, então o nosso cérebro, ele costuma ver as coisas tridimensionais, né? E as coisas tridimensionais, existem leis físicas, por exemplo, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Essa é uma lei tridimensional. Automaticamente, o nosso cérebro vai fazer essa configuração matemática, né? Então vai haver uma limitação em termos matemáticos de aplicar esse princípio quando nós pensamos em Deus, por exemplo, se expandindo em toda parte, ou como ele está presente na forma da deidade, né? Agora, assim, quando nós estamos lidando com objetos, com equipamentos tridimensionais, para representar um princípio transcendental, como é que funciona? Se o Senhor Supremo ele é transcendental aos três modos da natureza material, e se a deidade é feita por elementos, tecnicamente falando, de materiais, então como pode ser o Senhor Supremo, que é um ser transcendental aos três modos da natureza material, ou transcendental à matéria, estar presente na matéria? Como é que acontece assim, esse fenômeno? Como é que se dá esse fenômeno, né? Então, é isso que eu vou, então, explicar a partir de agora, tá? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para não ficar muito extenso e vou abrir já o próximo vídeo. Eu vou continuar a explicação, tá bom? Obrigado pela atenção, Hare Krishna, e até a próxima gravação. Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, pessoal, vamos continuar aqui com, né, a análise que nós estamos fazendo do princípio que é a deidade, né?
Como entender a deidade? Bom, agora eu vou entrar na parte mais abstrata, que é como é que o Senhor, Krishna, ele assume a forma da deidade, né? Bom, imagina, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós não conseguimos ver o elemento tempo, né? Nós não conseguimos ver o elemento tempo. Por que nós não conseguimos ver o elemento tempo? Porque o nosso cérebro não está programado para ver programas abstratos, de dimensões muito leves. Ele vê programas mais pesados, programas mais lentos, como é o caso do programa que é o mundo material. Programas mais rápidos e mais leves ele não enxerga, ele não lê, ele não faz a configuração. Então, nós dizemos que nós não vemos o tempo. Agora, como é que nós fazemos para ver o tempo? Porque às vezes nós precisamos ver o tempo. Antigamente saía, olhava para o céu e calculava mais ou menos, né? Daí criaram os relógios solares para ver o tempo. Atualmente nós temos o relógio, né? E o relógio basicamente é uma máquina do tempo. Só que ele é feito de criptogramas, que são princípios matemáticos. Quando você olha para o relógio, basicamente você está vendo uma máquina do tempo desenhada ou fundamentada em matemática. Então o que você vê basicamente são criptogramas matemáticos ou matemática aplicada, matemática pura, né? Você vê lá os números e a combinação de números e tal, e baseado na sua interpretação da matemática, você então tem uma noção do tempo. Você pode ver o tempo através da matemática, correto? Você já olhou para um relógio e você diz assim, estou vendo as horas. Sim, você está vendo as horas, você está vendo o tempo, mas na verdade você está racionalizando o tempo. Você está vendo o tempo indiretamente através da matemática. Então é possível ver coisas através de outras, tá? Isso é por refração, né? Então, através da matemática, nós vemos o tempo, que é basicamente as horas. Agora, através da deidade, nós vemos Krishna, ok? Esse é o princípio. Através da deidade, nós vemos Krishna. Agora, imagina uma vez, vamos colocar assim, isso nós estamos falando de Krishna, mas vamos complicar um pouco mais, vamos colocar o índio na floresta lá, o aborígenes com o totem, né? Ou os nossos antepassados que juntavam pedras umas sobre as outras e adoravam aquilo como Deus. Né? A gente está falando de Krishna, mas isso é a nossa realidade particular, da nossa técnica particular. Mas expandindo aí para os africanos, não é? Para os índios, né? Os asiáticos, enfim, as centenas e milhares de manifestações ao redor do planeta, de séculos e séculos, de pessoas que acreditavam sinceramente estarem adorando Deus, ou montanhas, né? Tem pessoas que adoram montanhas, né? Vão a lugares sagrados, né? O nosso caso, né? Tem a montanha de Govardhana, mas tem outras civilizações do passado que adoravam montanhas, né? Tem pessoas que adoram os corpos celestes, como por exemplo o Sol, ou por exemplo a Lua, ou por exemplo os planetas. E aí o que acontece com essas pessoas? Elas estão perdendo tempo, elas estão simplesmente desculpa. Elas estão simplesmente gastando a energia desnecessariamente ou infrutíferamente. Por exemplo, supomos que eu esteja adorando o Sol com toda a minha devoção, com toda a minha sinceridade, acreditando estar adorando Deus. Nós sabemos que o Sol, de certa forma, não é Deus, é uma criação de Deus. Mas uma tribo, uma civilização passou 1, 2, 3, 10 séculos adorando o Sol como se fosse Deus. Então, durante 10 séculos, 1000 anos, centenas e milhares de almas, sinceramente acreditando estarem adorando a Deus,
foram simplesmente, aquilo tudo foi simplesmente inútil? Então é assim que funciona? O índio está lá na floresta, ele constrói um totem, ele esculpe lá na madeira com toda a devoção, com toda a dedicação, ele está lá e ele adora aquele totem como sendo Deus. É só uma madeira de uma árvore. Mas ele está lá adorando. E aí, como é que faz? Então Deus não reconhece essa adoração, é isso? Não é bem assim. Tá? Quer ver só? Mesmo que eles estivessem errados, vamos colocar, mesmo que o índiozinho lá na floresta, na sua ingenuidade, né, na sua inocência, lá por falta de revelação mais complexa, vamos colocar assim, ele está lá adorando uma árvore, né, que ele considera sagrada. Então ele vai lá, né, nessa árvore e faz as suas adorações e orações, né, etc. E, bom, mesmo que ele esteja errado, vamos colocar assim, se ele estivesse errado, né, que Deus não é uma árvore, né, a árvore é uma criação de Deus, mas ele acredita que aquela árvore é Deus, ok? É aquela história, né? É o que ele acredita. Então, se ele estiver errado, o que ele está perdendo em cometer esse erro? Será que ele realmente está perdendo? Veja bem, eu vou contar uma história. Uma vez, eu sempre lidei com o público e, né, sempre respondi perguntas das pessoas sobre, né, a filosofia de modo geral. E há mais ou menos vamos colocar aí acho que uns 15 anos atrás, a minha filha tinha apenas 4 aninhos. Né? 4 aninhos. E chegou na minha casa, na verdade, esse rapaz, ele era um pastor evangélico, olha só, ele era um pastor evangélico e ele estava muito confuso porque ele começou a questionar, né, as afirmações, começou a querer entender melhor e aí entrou em conflito, não é? Porque assim, como é que existem tantas religiões e as pessoas têm fé profunda de que elas estão de fato adorando Deus e aparentemente são pessoas inteligentes que fazem coisas que, do ponto de vista das escrituras que ele estava seguindo, eram absurdos, né? Por exemplo, ele tinha um primo que era um Hare Krishna. Eles eram policiais, né? Esse rapaz, ele era policial e pastor na igreja dele. E o primo dele era Hare Krishna e também policial. Então eles conversavam entre si. E esse primo dele, que era Hare Krishna, ele era muito inteligente e conversava com muita sabedoria sobre todos os assuntos e tal. E ele ficava assim, pensando, como é que pode uma pessoa inteligente como essa adorar um ídolo? Porque ele foi, né, no templo e tal, para visitar, para conhecer, e ele viu o amigo dele prestando reverência para a deidade, cantando para a deidade. Ele ficou totalmente assim desnorteado. Como é que pode uma pessoa inteligente como essa se prostrar perante um ídolo? Isso para mim é um absurdo, não combina, não faz sentido nenhum. Como é possível isso? Tudo bem, vegetarianismo é entendido, né? É fácil de compreender, porque realmente é uma coisa que faz parte da evolução humana. Então ele até se tornou vegetariano, eu estava tentando, né, pelo menos, né? E tal. Eu posso compreender o vegetarianismo, eu posso compreender a filosofia que explica a grandeza de Deus e tudo, mas me prostrar perante um ídolo com toda essa inteligência, isso é chocante. Eu não consigo aceitar isso daí, eu não concordo, eu não entendo, e para mim isso tudo é um absurdo. E ele pediu que o primo dele explicasse por que ele se prostrava perante um ídolo, que era, no caso, a deidade, no templo. Todos os templos Hare Krishnas têm uma deidade. E você, quando entra no templo, você presta reverência. Então, uma pessoa de fora, ele olha e vê você prestando reverências para um ídolo, tecnicamente falando, para uma estátua. E isso, do ponto de vista de uma pessoa externa, é chocante. É conflituoso. E eles ficam assim com a mente a 1000 por hora. Então,
o primo dele viu essa cena toda e veio então, né, e foi perguntar para ele o que estava acontecendo, né, o que significava aquilo, e dar uma explicação e tal. Nesse ponto, esse primo dele, que era um Hare Krishna, não conseguia explicar muito bem a questão, né, da adoração à deidade também. Então ele falou o seguinte: olha, vamos até a casa de uma pessoa que ela vai explicar para você. Aí ele veio e trouxe esse policial pastor evangélico na minha casa para bater um papo comigo sobre esse assunto de deidade, né, do porquê e tal e tal. Então ele colocou a situação: eu não consigo entender que pessoas inteligentes como vocês, que aparentemente são inteligentes, bem articuladas, conscientes, sejam capazes de se prostrar perante estátuas. Eu sinto muito, mas para mim bugou a minha cabeça. Explodiu. Das duas, uma: ou vocês são simplesmente fanáticos, loucos, irracionais, o que não me parece ser, já que vocês são bem articulados intelectualmente, ou então isso é simplesmente uma daquelas manifestações de loucuras aceitáveis, né? Ou uma esquizofrenia tolerável. Mas científico isso não é. Porque religioso, espiritual não é, porque as escrituras proíbem, né? As escrituras dele, no caso, né? Mas mesmo que eu não estivesse usando as minhas escrituras, ainda assim, para uma pessoa normal ver outra pessoa se prostrando perante um ídolo em pleno século XX, não dá. Tem a coisa, por favor, me explique. Bom, nesse momento, a minha filhinha, esse policial, ele estava usando armas. Ele foi lá fardado, eles estavam na rua conversando e resolveram parar na minha casa. E aí ele estava usando uma arma. E a minha filhinha estava brincando assim, no chão. Eu tinha um quintal e tinha chovido na noite anterior. Então tinha várias pocinhas assim no quintal, né, de água e tal. Ela resolveu brincar naquelas pocinhas e achou que poderia fazer um bolo, né? Criança, né? Tava ali fazendo um bolinho e tal, e de vez em quando, enquanto eu estava conversando com o rapaz, explicando o conceito da deidade, a minha filhinha falava de vez em quando assim para mim: papai, eu tô fazendo um bolo para você. Ah, tá bom, filha. Faz de chocolate, viu? Porque eu gosto de chocolate. Ah, vai ser de chocolate mesmo. Ah, papai, eu vou fazer o almoço, tá, tudinho. Arroz, feijão, tá bom, filhinha, tal. Ela pegou uma vasilha lá e colocou pedrinhas e colocou barro e tudo aquilo para ela era o almoço que ela estava preparando para mim, né? Ótimo. Enquanto ela estava brincando lá. Quando ela terminou de preparar todo o que ela estava preparando, ela veio até mim e eu estava conversando com o rapaz. Ela veio até mim e apresentou o almoço. Eu estava conversando, estava num momento assim, né, intenso da conversa, e a minha filhinha chegou com uma bandeja cheia de terra, de barro, de água, de capim, de grama, de pedra, e oferecendo para mim como se fosse o meu almoço. Então, eu pensei em falar com ela: filhinha, não, espera um pouco, porque eu estou conversando, isso é importante, depois eu brinco com você. Eu pensei em fazer isso. Então, a minha filha, ela estava, não brincando, ali preparando o meu almoço, e eu estava, no momento tenso da conversa, intenso da conversa, e ela então chegou, durante o momento da nossa conversação, chegou lá com a preparação que ela tinha feito, teoricamente, meu almoço, e ela apresentou, o almoço perante mim, né? E eu pensei em falar com a minha filha, pedir para ela, brincar e me deixar falando, porque eu estava falando uma coisa importante e tal. Eu pensei em falar isso para minha filha. Só que quando eu olhei para ela, ela já estava ela já estava assim, com o rosto
com a carinha dela assim, brava, e eu fui falar para ela, intencionalmente para ela, ela fez assim, come agora. Então, 4 aninhos, né? Aí até o rapaz que estava conversando comigo, né, achou aquilo tudo muito gracioso. Eu pedi licença para ele e falei, eu vou ter que almoçar, depois eu retorno. E sentei, comi, né, ludicamente tudo que ela fez para mim, pedi um chazinho, ela fez um chazinho e eu tomei, né? Então foi maravilhoso. E então assim eu interagi com a minha filha, comendo tudo que ela fez para mim. Né? E ela ficou feliz e saiu alegre. Então quando eu voltei para ele, eu já tinha a resposta que eu precisava. Né? Eu expliquei para ele, olha só, veja bem, tecnicamente falando, observe esse evento aqui agora. Né? Tecnicamente falando, eu não como pedras, eu não como barro, né? Eu não como grama, água suja, nada disso. Tecnicamente falando, eu não como nada disso. Mas, devido ao amor que eu sinto pela minha filha, que não tem consciência completa do que ela está fazendo, eu me submeti e acabei comendo tudo o que ela fez, mesmo que tenha sido com barro, com pedra. Então ela fez tudo errado, certo? Mas, devido ao amor, que é o fator principal nessa operação, tudo ficou perfeito. Ok? Então assim, se eu sou, né, uma pessoa comum, só um ser humano, vamos colocar dessa forma, e eu tenho essa capacidade de entendimento do valor do amor, ao ponto de aceitar comer pedras, barro e grama, para demonstrar a minha afeição amorosa pela minha filha, o Senhor Supremo, que é a fonte da minha existência, possui mais amor do que eu. Assim como uma gota de água possui sal, o oceano possui mais sal do que uma gota de água, eu possuo a coerência do amor numa quantidade. O Senhor Supremo possui essa coerência de amor numa quantidade muito maior. Então, se eu fui capaz de ser amorosamente coerente e absorver o amor da minha filha, mesmo que ela tenha feito tudo errado, será que Deus não teria essa mesma capacidade? Será que eu seria superior a Deus em termos da capacidade de amor, ou de entender, ou de me relacionar amorosamente com meus filhos? No caso de Deus, né? Com os filhos de Deus, no caso. Então vamos partir do princípio de que a deidade, né, seja um erro. Vamos colocar dessa forma. De que isso não esteja correto, de que seja irreal, de que seja só uma ilusão, uma infantilidade humana. Vamos partir desse princípio. Mesmo que fosse, né, os devotos estão lá oferecendo flor, oferecendo frutas, né, como a própria Paloma mencionou, né, ofereço frutas, ofereço flores, eu tenho um altar. Um altar significa basicamente ter uma forma de Krishna, né, uma deidade de Krishna, seja na forma de um quadro, na forma de uma deidade mesmo, ou na forma, né, de um objeto, né, que represente Krishna. Então ela oferece flores, oferece água, oferece frutas. Se Deus, na sua infinita capacidade de recursos técnicos, não puder assumir a forma da deidade para receber a flor, a água, a fruta, mas alguém pode dizer, mas Deus não precisa de fruta, ele não precisa comer. Qual é o problema? E por que ele não aceitaria aquela fruta ludicamente para absorver o amor do seu devoto? Assim como eu, como pai, ludicamente, eu não preciso comer barro, eu não preciso comer pedra, eu não preciso comer grama, eu não preciso. Eu poderia até falar para minha filha, você quer realmente me servir, você quer fazer o meu almoço? Então primeiro você cresça, aí você vai e pega o feijão e faz, porque é isso que eu como, eu não como pedra. Eu poderia falar isso, mas ao falar isso para minha filha, eu ia apenas demonstrar a minha burrice emocional.
eu ia perder a oportunidade de sentir amor, de experimentar amor. Entende? Então, tecnicamente falando, ela fez tudo errado. Barro, pedra, grama, está tudo errado. Porém, devido ao amor, esses erros todos ficam todos perfeitos. Os erros se tornam acertos, fica tudo perfeito. E funciona perfeitamente. Da mesma forma, quando você oferece para Krishna uma flor, um copo de água, não é? Quando você oferece alimentos para Krishna, mesmo que Krishna não tenha necessidade nenhuma de comer aqueles alimentos, tecnicamente falando, ele, devido ao fato de ser um ser amoroso, vem e aceita. Agora, mas é só uma deidade, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele pode assumir a forma que desejar. Se ele não puder fazer isso, ele não seria Deus. Ele pode assumir a forma da deidade. E pode, ao mesmo tempo, estar no seu ponto original. Ele tem essa capacidade de expansão. Quando ele aceita o seu amor, volta. Aí você vai ver a deidadezinha paradinha lá. Então o Krishna fica paradinho o tempo todo? Não. Na hora em que você está se relacionando, oferecendo um incenso, fazendo uma oraçãozinha, fazendo a sua oferenda de amor, Krishna se manifesta na deidade. E quando você não está, ele também não precisa ficar lá parado. Ali é funcional. É um ponto de contato. É como um celular, né? Olha aqui, ó. Ele está parado. Mas tem todas as funções. Se eu entro em contato com o celular e clico, ele passa a funcionar. Por quê? É funcional. Então a deidade é um ponto de contato funcional, em que você se relaciona com o Supremo através de um recurso que você consegue interagir, que você consegue ver. Devotos mais avançados ou devotos mais abstratos, absortos na lila eterna, já não necessariamente fazem os seus serviços somente com a deidade. Eles estão o tempo todo com Krishna. É uma deidade mental. Então, eles estão pensando em Krishna o tempo todo, 24 horas por dia. Então, aí eles estão em contato com Krishna 100%, 24 horas. É uma deidade mental. A pessoa vê Krishna, pensa em Krishna em todo momento. Então, a deidade transcendeu da forma material, que é tridimensional, e assumiu uma forma mais abstrata, mais sutil, uma forma mental. Quando essa experiência de relação com Krishna na forma mental se aprofunda ainda mais, daí a pessoa já começa a ver Krishna diretamente, que é a forma transcendental. Então são estágios de evolução, que vai crescendo gradualmente. Começa com a deidade. Depois isso vai ficando cada vez mais refinado, cada vez mais intenso, ao ponto de transcender e a pessoa ver Krishna diretamente. Isso está previsto no processo do programa da evolução. Ver Krishna pessoalmente, ver Krishna diretamente. Tá? Então, assim, só para não deixar em aberto, voltando lá naquele ponto do índio na floresta que está fazendo um totem. Então vamos supor, né, que eu seja Krishna. Aí o índiozinho lá na floresta fez um totem de mim com uma orelhona gigante. Eu não tenho uma orelhona gigante, mas ele me fez com uma orelhona gigante. Mas ele me fez, ele tá tentando se expressar, ele está tentando demonstrar a devoção, a adoração dele por mim. Só que lá naquele totem eu tenho uma orelhona gigante. Eu vou lá, no caso, vamos supor que eu seja Krishna, eu vou lá, eu assumo aquela forma de uma orelhona gigante, me divirto com isso e recebo o amor daqueles filhinhos, daquelas criancinhas. Não é? Quando você vai em Jagannatha, por exemplo, ele tem uma forma abstrata, com os olhos arredondados, gigantes. Né? Você olha para a forma de Jagannatha, você pode ficar desconcertada, mas é uma brincadeira. Krishna assume a forma de Jagannatha para receber o amor, o cuidado, os carinhos dos seus devotos. Né? Da mesma forma que, por exemplo, não é assim, vamos supor
eu queira, a minha filhinha queira que eu, vamos supor, né, 4 aninhos, ela quer que eu seja o cavalinho dela. Só que então ela tem umas orelhinhas e tem uma caudinha, o rabinho. Daí ela vai e coloca em mim o rabinho e coloca as orelhinhas. E eu me transformo no cavalinho dela. Então eu faço isso com a maior felicidade, com a maior alegria. Me divertindo, curtindo, sentindo amor. E a minha filhinha sobe em mim e me faz com que eu seja o cavalinho dela. Mas eu não sou um cavalo. Eu não ajo como um cavalo. Só que naquele momento eu sou um cavalinho. Não porque eu estou me submetendo a uma outra pessoa que está fazendo com que eu me torne um cavalo. Não é isso. A questão é o amor envolvido. Tem sempre pensar no amor. Se tirar o amor da operação, deixar só a coisa técnica, confunde tudo, não funciona nada. Você tem que pôr amor. Você tem que pensar sempre em amor. Você tem que incluir o amor na operação para o raciocínio fazer sentido. Se tirar o amor, não faz sentido. Por exemplo, uma mãe, um bebê, tecnicamente falando, é o maior dos parasitas humanos. Um bebê. Ele fica 9 meses no corpo de uma outra pessoa, sugando aquele corpo, é basicamente um parasita. Biologicamente falando, é um parasita, o maior dos parasitas humanos. É o bebê, que ele fica ali sugando. Durante 9 meses, o hospedeiro, que é a mãe, pode inclusive morrer devido a essa sugação toda. Então, se for analisado essa situação do ponto de vista técnico, não faz sentido nenhum ser mãe. Mas o que faz uma pessoa ser parasitada por um outro ser durante 9 meses, gostar disso, desejar isso e sentir êxtase com isso? Amor. Se tirar o amor da operação, fica completamente irracional ser mãe, ter filho. Nenhuma mãe vai querer ter filho. Se não tiver amor. Se sair o amor, não tem. Fica muito alucinante. Você é um parasita ali que está sugando, você pode morrer. Né? Então, quando você coloca amor, é que as coisas funcionam. Tirou o amor, fica tudo bagunçado. Entendeu? Então, na hora de entender Krishna, não pode colocar simplesmente as questões técnicas, operacionais. Você sempre tem que colocar, principalmente em relação à deidade, você sempre tem que colocar o princípio do amor. O que está acontecendo aí? O Supremo está aceitando formas tridimensionais para receber o amor dos seus devotos. Assim como um pai assumiria formas lúdicas, como por exemplo a de um cavalinho, para interagir amorosamente com sua filhinha, mesmo que esse pai seja um executivo numa empresa, supomos que eu seja um executivo, eu tenha lá 1000 funcionários subordinados a mim, mas em casa eu tenho uma filhinha de 4 aninhos. Dos 1000 funcionários subordinados, vamos colocar 10.000 funcionários, né? Vamos supor que eu seja o ministro da Justiça, né? Que agora tá lá, a vaga tá aberta, vamos supor lá que né? Eu seja convocado lá para ser o ministro da Justiça. São muitos funcionários subordinados ao ministro da Justiça. Né? Então, as pessoas me tratam no meu trabalho como Vossa Excelência. Vossa Excelência. Tá? No trabalho é Vossa Excelência, as pessoas trazem o café e aquele respeito todo. Porém, quando eu chego em casa, eu tenho uma filhinha de 4 anos. Para minha filhinha de 4 anos, não tem Vossa Excelência, não tem respeito, não tem nada disso. Para minha filhinha de 4 aninhos, eu sou o cavalinho dela, o aviãozinho dela. Então, quando eu chego em casa, ela vem correndo e pula no meu colo, desata a minha gravata, transforma a minha gravata na cordinha do cavalinho dela, e eu vou feliz me tornar o cavalinho da minha filhinha de 4 aninhos. No trabalho, 10.000 pessoas me chamam de Vossa Excelência. Em casa, a minha filhinha de 4 aninhos me faz de cavalinho. E em qual desses dois locais eu sou mais feliz? Sendo adorado por 10.000 pessoas de Vossa Excelência ou sendo o cavalinho da minha filhinha amorosa em casa? Se você tem experiência de ter filhos, você sabe exatamente o que eu estou falando. Né? O amor é muito mais intenso. A experiência do amor é muito mais agradável. Então, se eu tivesse que eternizar o momento, não seria eu eternamente sendo tratado de Vossa Excelência, mas seria eu eternamente sendo tratado como um cavalinho ali pela minha filhinha amorosa.
Porque o amor é que faz a coisa ficar gostosa. É o amor é que nos transforma. Então, devido ao nosso amor, a suprema personalidade de Deus, embora nós tratemos essa pessoa de vossa excelência, sua santidade suprema, o Senhor supremo, absoluto, nós respeitamos esse ser na nossa máxima capacidade de respeitar um ser, o nosso amor faz com que nós nos tornemos criancinhas perante Deus. E é isso que agrada a Deus. É quando nós somos criancinhas, é quando nós somos inocentes, é quando nós nos posicionamos ou quando nós vivenciamos a nossa experiência de alma, que é expressar o nosso amor inocente. Não foi Jesus, não disse isso? Não sei se... né? Ele não disse isso? Que somente as crianças entram no reino de Deus? O que significa isso? O que é o reino de Deus? É o coração de Deus, é a mente de Deus, é a vida de Deus. Então só crianças entram no coração de Deus, ou seja, somente aquelas almas que têm amor por Deus é que encantam o coração de Deus. E para ele assumir a forma, vamos supor, essa forma esférica. Para ele assumir uma forma esférica para receber o meu amor, sabe, do ponto de vista da inteligência racional do amor e da capacidade tecnológica de Deus, não haveria dificuldade nenhuma de ele assumir a forma para receber o meu amor. Da mesma forma, aqueles povos que adoravam o sol durante centenas de anos, não foi nada inútil, nada em vão. Todo o amor e devoção foi recebido por Deus, muito embora eles estivessem fazendo de maneira errada. Sabe? Então, a adoração e o exercício de amor a Deus nunca está errado, nunca. Porque onde tem amor, sempre será recolhido, sempre será reciprocado pelo Senhor Supremo. Nunca será simplesmente descartado. Agora, quando nós estamos lidando com uma deidade de Krishna, a divindade Krishna, aí sim, nós estamos já falando de uma relação pessoal com uma forma pessoal, que é a forma de Krishna. E nesse ponto, não adianta eu tentar explicar isso do ponto de vista universal, porque amar Krishna ou dedicar-se a Krishna é um passo que somente os devotos que amam Krishna conseguem dar. Aquelas pessoas que têm muitas considerações impersonalistas dentro de si, não conseguem dar esse passo. É mais fácil adorar a luz, não é? Tudo bem, não está sendo aceito? Está sendo aceito. Mas acaba você obrigando a Deus ser apenas uma luz. Ele não perde o direito de ser uma pessoa. Isso não é correto, é uma tirania. Porque a nossa inteligência não consegue entender que o Supremo pode ser uma pessoa, nós o obrigamos a ser somente uma luz, porque é mais fácil para a gente entender. Então, nós obrigamos Deus a se adaptar à nossa capacidade e inteligência de compreender as coisas. Nós não podemos nos esforçar para entender que ele tem sim o direito de ser uma pessoa e que mesmo sendo uma pessoa, ele pode continuar sendo o absoluto. Como é difícil para nós compreendermos esse ponto, então nós eliminamos esse ponto da possibilidade de Deus e o obrigamos a ser apenas uma luz, porque é mais cômodo intelectualmente, é mais fácil. Assim não precisa me esforçar tanto, na verdade é uma espécie de preguiça intelectual. Obrigar Deus a ser somente uma luz. Então assim, no caso em que nós estamos amando Krishna ou nos relacionando com Krishna, essa experiência já depende muito de vamos colocar, uma aposta de boa vontade, ou seja, você vai dar um voto, um crédito para Krishna. É uma aposta que você faz, não é? Você passa a adorar Krishna. E aí você observa os resultados desse processo de render-se a Krishna, se diz Sharanagati, ou rendição, Sharanan, né? Rendição ao Supremo. Então, primeiro nós nos rendemos a Krishna. Depois nós observamos o resultado disso. Né? Então, essa rendição a Krishna, essa aposta a Krishna, esse voto na direção de Krishna,
funciona principalmente quando você coloca amor naquilo que você está fazendo, né? Porque o que atrai Krishna na deidade não é necessariamente o ritual religioso em si, a obrigação religiosa em si. Por obrigação, o Supremo não tem nenhuma necessidade de vir, porque ele não precisa de nada. Ele não precisa das flores, na origem ele tem muitas flores. Ele não precisa de comida, porque ele não está necessariamente necessitando de comida, água, incenso, nada disso. Ele não necessita de nada disso. Porém, por amor, devido ao nosso amor, ele se sente atraído, porque a mente dele é como se fosse, assim, numa metáfora, semelhante à mente de uma formiguinha. A formiguinha, ela é adicta a doce. Então, se você colocar um grãozinho de açúcar aqui e aguardar, a formiguinha vai vir. Certamente virá. Então, Krishna é mais ou menos assim. A mente dele é como a de uma formiguinha. Ele é adicto ao amor. Assim, um pouquinho de amor não é o fato de nós sermos infinitesimais, centelhas pequeninas, que impede a potência do amor. Não é assim. Um pouquinho de amor é o suficiente para atrair Krishna. Então, sempre que você vai diante da deidade de Krishna, esse ingrediente fundamental não pode faltar. Porque se faltar esse ingrediente, a magia não acontece. Você vai se desgastar, você vai ter... Por quê? Tecnicamente falando, do ponto de vista racional, somente racional, você olha a deidade, é um ídolo. Uma criança pode ver que é um ídolo, um bêbado pode ver que é um ídolo, um filósofo pode ver que é um ídolo, qualquer pessoa pode ver que é um ídolo. Você pode ver como um ídolo. Se tirar o amor, fica idolatria. Nesse ponto, a crítica dos evangélicos, enfim, tá correta. Sem amor, esse processo de adoração à deidade é apenas idolatria. E nesse ponto, não é vantajoso fazer idolatria. Realmente, tá? Agora, para finalizar, o raciocínio é que nas escrituras comuns, às quais as pessoas estão acostumadas no Ocidente, que é a escritura que veio da Torá, a Bíblia, por exemplo, tem algumas afirmações que proíbem as pessoas de adorarem a deidade. Essas afirmações são afirmações contidas na Bíblia, tá? Elas não são válidas para os Vaishnavas. Algumas coisas são válidas para alguns, outras não são válidas, tá? Por exemplo, esse rapaz que eu estou falando, da história com a minha filha, ele levantou esse argumento, mas na Bíblia está dizendo que não pode, é proibido ídolos. Né? Então, como é que fica? Bom, lembre-se, ele era pastor evangélico e também era policial, então ele estava usando uma arma. Né? E aí, eu fiz a seguinte colocação para ele, escuta, olha só, você está cometendo um crime. Ele falou, por quê? Porque você está usando uma arma, e usar arma é crime. Não, mas eu sou policial, eu posso. E por que você pode? Porque eu estou autorizado. E você está autorizado por quê? Eu tive treinamento, eu sei como manipular, eu estou consciente, eu passo por exames psicológicos constantemente, então eu tenho autoridade para usar uma arma. Bom, e eu não tenho, eu falei para ele, você tem autoridade para usar arma? Eu não tenho, certo? E por que eu não tenho autoridade para usar arma? Porque você não tem aval do governo, porque você não tem treinamento e tal, porque você é um civil. Então, veja bem, olha só, quer dizer que usar armas não é crime. Só é crime usar armas por aqueles que não têm autorização, correto? Correto. Então, adorar a deidade é desautorizado apenas para aqueles que não podem compreender a deidade, ou para um grupo de pessoas. Então, nas suas escrituras, nas escrituras que você segue, está dizendo que você não pode adorar a deidade. Então, você tem que seguir isso. Tá certo? Agora, as suas escrituras, elas estão referentes a você. As escrituras védicas têm outro tipo de autorização. Orientam a como fazê-lo, treinam as pessoas e dão suporte teológico, psicológico e espiritual para que elas possam adorar a deidade. Então, se você é um Vaishnava, você está completamente autorizado
a adorar a deidade, inclusive existe treinamento para você fazê-lo. Agora, se você não é um Vaishnava, é melhor você realmente seguir, né, o que está sendo dito aí, e não fazê-lo. Está correto? Então, uma coisa que é remédio para um, será veneno para outro. E aquilo que é veneno para um, será remédio para outros. Como o gesso. O gesso, ele é remédio durante 30 dias. Mas, passou disso, ele pode virar veneno, porque pode atrofiar o braço. Então, tem certas coisas que são válidas. Tem certas coisas que não são válidas. Tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores. Tá? Então, ao invés de ficar especulando divindades que exigem sacrifícios humanos, porque nos povos pagãos, dos desertos, de onde surgiu a Bíblia, eles faziam sacrifícios humanos. Por exemplo, eles pegavam criança recém-nascida ou criança e colocavam num buraco para construir um templo para Deus, porque aquilo seria um sacrifício que agradaria a Deus e o prédio não cairia. Né? Eles faziam isso para o prédio não cair. Então, e eles criavam vários tipos de deuses que exigiam sacrifícios humanos. O próprio Abraão, por exemplo, na história, ele foi chamado para fazer o sacrifício do filho. Ele foi lá e fez um altar e já ia matar o filho como sacrifício humano. Então aquele povo, ele estava acostumado a fazer sacrifício humano. E então a especulação de ficar inventando coisas com base em violência, de que Deus gosta dessa violência, também atrapalha. Então é melhor não fazer. Então, se não entende exatamente o que agrada a Deus em termos de oferenda, é melhor não fazer divindade nenhuma. É melhor só adorar mesmo mentalmente, que aí não vai ter. Né? E ainda assim existe o risco de fazer alguma violência em nome de Deus, né? Porque tem muita gente que faz isso. Né? Então, é melhor não fazer. Agora, no caso, para aqueles que são Vaishnavas, aqueles que entendem que esse propósito é o amor, e que as oferendas para o Senhor Supremo são todas pacíficas, dóceis, são todas baseadas em não violência, em ahimsa, para agradar o coração de Deus. Então, essas pessoas são incentivadas e elas, de fato, elas devem fazê-lo. Tá? Então, esse daqui é a parte técnica, a explicação técnica da questão teológica, da questão filosófica envolvendo a deidade. Tá? Se tiver outras perguntas ou se quiser maiores explicações sobre esses assuntos, eu posso aprofundar e abordar com outras metáforas e outras analogias para continuar pontuando essa questão. Tá? Mas os próximos vídeos que eu farei já vai ser no altar, mostrando como você pode montar o seu altar em casa, como você pode fazer o puja, o que significa o puja, como fazer, como oferecer os alimentos, tudo direitinho, tá bom? Muito bem, obrigado pela atenção, Namastê, Hare Krishna. Esse vídeo aqui, embora seja geral, né, essa série, são 3 pessoas que levantaram essa questão, a Daiane, a Diana de São Paulo, a Renata de Campo Grande e também a Paloma de Salvador. Foram as 3 pessoas que levantaram esse assunto em relação à deidade. Então esses vídeos são para elas, embora sejam para nós, ok? Muito obrigado, então agora eu me despeço. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.